Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Olha, hoje vocês vão ficar surpresas com as novidades desse meu amigo Marcelo Gomes. Né, o Marcelo é jornalista, né? Conheço o Marcelo também há milhões de anos. Há milhões de anos. A gente até trabalhou junto, né? Sim, sim. E daí eu vi que ele estava, eu acompanho ele nas redes sociais, apesar da rede social dele, né? E eu vi que ele estava com um negócio novo, eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui, para ele nos falar um pouco sobre isso. É um canal no Instagram, que isso já é muito diferenciado, né? Que chama Grana no Papo. Underline. É. Mas Grana no Papo é um nome muito bom, né? É porque ele tem um dupla leitura, né? Grana no Papo, a gente tinha aquela, mas está no papo. Está no papo quer dizer, é garantido, né? É garantido. Então, nossa ideia é que as pessoas garantam uma renda para ela, ou seja, que a grana esteja no papo. E também pelo lado a grana, é um papo, o papo sobre grana. Ali o Instagram, ele é um canal de comunicação e ali a gente quer conversar sobre dinheiro para que a pessoa, o objetivo do canal é isso, é levar informação, conhecimento para que a pessoa cuide melhor do seu dinheiro e realize os sonhos de vida, né? Tem uma vida legal, uma vida tranquila. Esse é o objetivo nosso. Mas né? então, a gente estava conversando aqui antes. Você não orienta investimento, você não... Porque, assim, quando as pessoas normalmente falam isso no Instagram, olha, muda de vida, vem vender o produto X aqui. Não é isso? Não é Mas isso. Mas o teu não é nada disso. Não, o teu é uma outra proposta. Não é esse o meu objetivo. Tá. Eu nem posso ser um assessor de investimentos ou consultor de investimentos. Porque esse profissional ele tem uma certificação que eu não tenho, e não é esse o objetivo. Eu sou um consultor de vida financeira, da educação. Eu dou educação financeira para as pessoas. Educação financeira é legal. E isso envolve várias facetas da vida dela, né? Ela, na verdade, é como ela pensar e ela usar bem o dinheiro. Tá. A finalidade é essa. Esse canal, na verdade, ele começou até por conta da minha experiência de vida, né? Há cerca de 5 anos atrás, eu comecei a perceber que eu tinha que cuidar melhor do meu dinheiro. Tá. E aí isso me levou a ter conhecimento, a buscar conhecimento. Eu também, eu comecei a investir, eu precisava investir, justamente para ter logo ali, né? Uma tranquilidade numa aposentadoria. Só que eu tive experiências que não foram boas. E aí, eu como jornalista, eu falei assim, olha, por que aconteceu isso? Deixa eu entender. E aí, me levou a buscar conhecimento. Tá. E como jornalista, você gosta de informar? Eu gosto de informar. E chegou um ponto agora que eu tenho uma bagagem, eu fiz um curso com uma diretora da Associação Brasileira de Profissionais de Economia Financeira, é uma entidade super séria, e essa diretora tem um curso, e eu fiz esse curso, e a partir daí eu decidi que eu vou ter minha outra vertente de vida, ou seja, eu sou um consultor que ajuda as pessoas a organizarem sua vida financeira, e sobre todos os aspectos, porque tem vários aspectos, a pessoa fica muitas vezes focada na questão ou de dívida ou de investimentos. E a vida financeira não é só isso. Você tem que ter vários aspectos. Você tem que ter um patrimônio, você tem que ter uma segurança para eventualidades, para você ter um caixa, um dinheiro para... Como dinheiro... empresa, né? Exatamente. A pessoa, não à toa a gente fala assim, tem o CPF, tem o CNPJ, né? Na verdade, você tem a empresa, é um ente, né? E tem a pessoa também. Mas a empresa tem que ter o fluxo de caixa. E nós também. A pessoa também, né? Também tem que ter um fluxo de caixa. Então, as pessoas precisam pensar nisso
porque no Brasil, a realidade do país nos leva muito a pensar que não tem jeito. A gente tem dados aí recentes, eu estava até conversando com você, que hoje mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados. Nossa. 78% das famílias são endividadas no Brasil hoje. Então isso cria um clima, um cenário de terra arrasada e de que não tem jeito. E tem jeito. Cada pessoa, cada família, você tem formas de você equalizar a sua vida financeira, de você organizá-la para que você comece a economizar, ter dinheiro, enfim, dinheiro para você dar um destino melhor para ele. Às e vezes com isso gasta você tem uma vida dinheiro melhor. em coisa que não deve. Tem muito isso, né? É como você usar o dinheiro. O consultor financeiro, ele te ajuda a você enxergar isso. A maneira correta e a melhor maneira de você usar o dinheiro. Porque dinheiro, na verdade, é o quê? É um meio de troca, né? Então, se você... E é um meio que te leva a um objetivo. E as pessoas, até a gente do lado de cá capitalista, e a gente vive num país muito capitalista, e numa cultura que cada vez mais é capitalista, você enxerga o dinheiro como fim. E ele não é o fim, ele é o meio. Ele, na verdade, nem meio, ele é uma ferramenta para você viver e atingir os seus objetivos. Concordo. E as pessoas não enxergam dessa maneira. Muitas pessoas não enxergam da maneira. O foco delas é o dinheiro, e ele não deve ser. Você deve usar bem ele. Você deve usar o dinheiro ao seu favor. A seu favor. E não ser usado por ele. Exatamente. Ai, muito legal. E daí é no Instagram e é um curso. Não, na verdade o canal... É um canal. É um canal que lá eu levo insights, informação, conhecimento. Esse é o meu propósito. Para as pessoas pensarem e até ferramentas. Eu levo recentemente agora, por exemplo, eu disponibilizei para as pessoas que logicamente queiram planilha simples de orçamento já te ajuda bastante para você organizar a sua vida. Se você anotar tudo que você gasta, você já organiza muita coisa. E você vai enxergar, vai ter um overview, né? Você vai enxergar bem como é que está a sua situação. E, por incrível que pareça, muita gente não faz isso. Vai tocando a vida. Eu não faço. Né? Devia fazer. E não para, exatamente. Aí você não sabe de onde que o dinheiro está vindo e para onde que o dinheiro está indo. Né? E aí chega aí quando chega o momento que você começa a entrar numa dívida, vai se endividando, e você não consegue mais dar jeito, né? É complicado, né? Isso eu conheço muita gente nessa situação. Muita gente, que às vezes eu até falo, nossa, mas ele gastou com aquilo, podia ter gastado com aquele outro, era tão mais importante. Porque é prioridades, né? São prioridades. E você que grava, Marcelo? Eu gravo, minha família ajuda, por enquanto está caseiro, assim, mas eu decidi, e uma das coisas que eu aprendi, até com literatura, né, do meio, é que você tem que começar. Eu acredito que você fez isso aqui no canal. Você começou, a gente não pode... Sabe, se a gente ficar procrastinando ou esperando o ideal, você não vai fazer. Não, tem que fazer. Né? Tem que fazer. Eu fiquei doente, né? E eu tive câncer. E o fato de eu ter ficado doente me acelerou muito na vida. Porque eu fiquei com medo de não ter mais, né? Então, vamos fazer o que eu queria agora, vamos gravar, vamos não sei o quê. Isso teve o lado positivo, né? Porque agora eu não sei, nem lembro como era quando eu não gravava. Olha que louco. E você tocou... O que te motivou também, que te preocupou muito, foi o tempo, não é? Você pensou que teu tempo era muito curto, Muito né? curto. E isso é um ponto que eu tenho falado muito na educação financeira. Tempo é um fator primordial, fundamental, para você construir seu patrimônio. Para você construir muito importante. Que, na verdade, antes do patrimônio, você tem que ter uma reserva financeira.
que é o que a gente explica para todo mundo. O seu foco tem que ser uma reserva financeira primeiro, que é aquela para uma emergência. Porque as pessoas às vezes querem pegar um dinheiro, e às vezes tem gente que tem até muito dinheiro, e pegam aquela quantia e já vai investir em algo de muito risco. E ela perde todo aquele dinheiro. E de repente ela não tem mais nada. Então você tem que ter essa noção, consciência de que o primeiro tijolo que tem é você ter sua reserva financeira. E ela tem que estar num porto seguro. Ou seja, num local, num investimento, que seja seguro. Minimamente com risco. Para você não perder. Né? Então é passo a passo nisso. Então todo o dinheiro que você recebe, que você economiza, primeiro vai para essa reserva. É o primeiro passo que você tem. E por quê? Porque depois quando você chega... E aí há uma que o consultor te ajuda nisso, que é a pergunta, mas quanto eu preciso ter? O consultor vai te mostrar isso. Né? E daí sim, aí você entra aí você tem que ter uma segurança do seu patrimônio. Aí você tem que ter uma segurança, você tem que ter instrumentos de segurança para você. Por exemplo, um seguro, né? Plano de saúde, que no país também há uma vertente aí também que diz, plano de saúde não é luxo. Eu sei que pela situação do país, sim, para milhões de pessoas mas é muito importante ter um seguro, um plano de saúde, que também te traz segurança. E aí sim, chega num terceiro momento, que aí você vai pensar no investimento, para você construir um patrimônio, para você lá na frente, na sua aposentadoria, ou não necessariamente na frente, você poder desfrutar dos rendimentos, dos proventos desse patrimônio que você construiu. Né? E tem que abrir mão de muita coisa? Então, aí é que entra. Na vida, é isso. O tempo é isso. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Né? Então, tudo tem seu preço. Porque tem as riquezas da vida, né? Então a gente está falando de dinheiro e tudo. Por isso que eu disse lá no início que dinheiro, na verdade, é uma ferramenta, né? É um instrumento para você atingir seus objetivos. E não é a riqueza. Tanto é que já fizeram pesquisas, já saiu na imprensa e tudo, que fizeram pesquisas com milionários e que descobriram, estudos mostraram que você é feliz até um patamar de riqueza. Acima dali, você não fica mais feliz. Que loucura, né? Mas então, é verdade. Assim, os milionários, os bilionários, eles não são mais felizes do que nós porque eles são bilionários, têm muito mais dinheiro. Não é. Chega num patamar que meio que estabiliza. Porque, na verdade, a felicidade, os prazeres da vida estão nas coisas que têm importância, que são os amigos, que é a família, a saúde. Né? É isso que tem, no final das contas, tem importância, né? Lógico que você ter dinheiro faz uma diferença enorme. Porque você precisa ter, até para você, para sua família... O dinheiro te dá uma segurança. Te dá uma segurança, te permite realizar várias coisas, permite você conquistar e realizar seus sonhos, seja com a compra de uma casa, um carro, uma viagem, né? Presentear alguém que você ama com um big de um presente, enfim. Então, ele é importante para isso. Mas volto a falar, ele não é o fim, ele é o meio. Então, você tem que usá-lo bem para você, que é a ideia por trás do canal e do meu trabalho. Eu enxergo dessa coisa. Eu quero... E as pessoas, elas interagem com você? Já estão interagindo. Eu tenho pouco tempo o canal, tem 2 semanas. Ai, que delícia! Isso é furo, E as pessoas gente. já estão compartilhando e perguntando, já perguntam. E a gente que você não conhece. Não, a gente teve uma... Lógico que são do relacionamento de outras pessoas e tal. Mas teve a menina da Europa que fez a pergunta para mim. Olha, entendeu? Que louco. Então, assim, é isso, né? Instagram, a rede social, o digital, a internet não tem fronteira. Não tem fronteira. Então, isso que é o bacana também, né? De você, você conversar com gente do mundo inteiro. Eu vejo assim, você deu uma guinada, né? Como jornalista,
entrou numa proposta nova, né? E que você vai ajudar muita gente. E isso é ultra prazeroso para mim, sabe? É de o você, principal. que é o principal. Não assim, é o dinheiro, né? É É ajudar isso. mesmo, né? O que eu experimento hoje, lógico que eu tenho minha família, nós temos nossas dificuldades, desafios, mas enxergando, como eu até mostrei em números para você, a realidade do país, a gente está muito melhor. A gente é ultra privilegiado. E eu acho que todo mundo tem o direito, pode viver, deve viver da mesma maneira. Entendeu? A vida é isso, sabe? É para você viver bem, com tranquilidade, feliz, sua família. É verdade. Né? Tem luxos que você não precisa ter, porque eu vejo assim, às vezes a pessoa, o que você falou, em vez dela guardar um dinheiro, ter uma reserva, ela gasta nos luxos só para ostentar, que não tem nada a ver. Sim. Né? Que, na verdade, ela não tem um gato para puxar pelo rabo. Sim, exatamente. E ostenta que tem. E isso é muito esquisito, né? Porque com o tempo, ela vai ver que ela marcou ali, né? Que devia ter guardado, que devia ter feito. E o tempo não volta, meu amigo. E é isso que... E outra coisa, você tem que considerar que nós estamos vivendo muito mais. Então, você tem que entender que vai chegar depois ali dos 60, 70 anos, 80, você tem que pensar que você tem que ter uma qualidade de vida. E que você não vai produzir tanto. Porque, afinal, a gente quer viver mais, a gente quer viver muito. Lógico. A gente quer desfrutar do relacionamento com os netos, bisnetos e por aí. Isso. Então, você tem que ter condições e isso, o dinheiro te ajuda muito. Seja você ter condições de pagar um médico, de remédios, de ter qualidade de vida, de esportes, de atividades físicas, você ter tempo para isso, né? Com certeza. Então, você tem que pensar nisso agora. E quanto mais cedo, aí eu volto ao tempo, quanto mais cedo você pensar nisso, melhor vai ser, porque você usa o tempo a seu favor. Você sabe que tem uma parte dessa geração nova aí, de 16 anos, que eles... Eu entrevistei uma vez um menino de 15 anos, que ele já tinha investido em Bitcoin. Hoje ele deve ter muito dinheiro, porque em 2 anos o Bitcoin fez assim, né? E ele já tinha uma coisa, ele falou para mim assim, eu estou fazendo isso agora porque eu gosto de carro, eu gosto de moto, eu gosto de viajar e eu quero fazer isso jovem ainda. Sim. Falei, nossa, então tem uma parte que está enxergando isso. Sim. Mas a grande maioria não. Sim. E aí ele é um jovem, né? E eu trouxe até para vocês terem ideia do que é o tempo, né? 2 jovens. Um jovem começa a investir, a guardar o dinheiro dele e investir o dinheiro dele com 20 anos de idade. E ele coloca R$500 por mês num investimento. Num CDB de banco, num Tesouro Selic, nada demais, nada que... E o outro jovem, ele começa... E esse jovem de 20 anos, ele para de aportar os R$500 aos 35. Então, ele só investiu dos 20 aos 35. Já o outro jovem começou aos 35 anos de idade e foi até os 65. Então, ele foi durante 30 anos aportando. Esse jovem de 20 anos de idade só aportou por 15. Aos 65 anos de idade, qual que tem o maior patrimônio? O que aportou dos 20 aos 35. Aos 35, rendeu mais. Mas ele só colocou R$500 durante 15 anos. O outro, ele colocou R$500 durante 30 anos. Quem que ficou com um patrimônio maior? Não, o de 20 anos, que começou, o que começou aos 20, mas parou aos 35
e só investiu durante 15 anos da vida dele. Tem um patrimônio maior Ele do tem que um patrimônio de 30 quase anos. 2 milhões de reais. O outro tem 1,5 milhão. Uma diferença de 500 mil reais. Aí você pergunta, mas como assim? O outro investiu, colocou 500 reais durante 30 anos e ele só 15 anos. Só que ele começou mais cedo. E aí a grande mágica da vida, ou da vida financeira, que se chama juros compostos. O que são juros compostos? Quando você vai colocando um dinheiro, você coloca um dinheiro cedo demais e esse dinheiro rende e no mês que vem ele tem, você colocou, ele tem 100 Tem reais. juros dos Você juros. tem 100 reais. Aí ele subiu 101. No segundo mês, é os juros sobre 101. E depois então vai acrescentando a cada ano. É então, como se fosse ao contrário, dívida, né? Também. Que é o chamado efeito bola de neve. Então, isso, a internet, se você pesquisar, as pessoas pesquisarem, elas vão ver, isso tem N explicações, demonstrações, inclusive, Albert Einstein falou sobre isso também. Ele falou da importância do tempo na questão dos investimentos. E ele tem uma fórmula matemática mostrando isso. A gente conhece é igual a MC ao quadrado, que é a famosa, mas ele tem uma outra fórmula que é muito famosa, no meio financeiro pelo menos, que demonstra isso claramente. O poder dos juros compostos. Ou seja, quanto antes você começar, melhor. Então, esse jovem que começou agora, perfeito. Certo? Só que no caso dele também tem outro. Ele investiu em Bitcoin, mas pode ser o acaso. Porque é aquilo que eu falei. Ele pode ter investido, de repente ele investiu um dinheiro que é todo o dinheiro, sei lá, ele vendeu o carro dele e ele decidiu investir em Bitcoin, porque ele quer enriquecer rápido. E o dinheiro da reserva de segurança dele, de emergência, sequer ele tem. E se em vez disso ele tivesse perdido todo o dinheiro? Lembra que o Bitcoin, se você comprar no momento, você não vai... Porque a questão é você comprar no momento certo. E não existe momento certo. Na verdade, existe constância. Isso é outros estudos que mostram também nos investimentos. Quem é que ganha mais? Ganha mais se você mantiver seu dinheiro num bom investimento durante anos. Porque se você, por exemplo, se você olhar a Bolsa de Valores, vamos colocar a Bolsa de Valores. É uma loucura. Se você entra num determinado momento e ela cai por 4 anos seguidos, que já aconteceu, você vai ver o teu dinheiro, você perder dinheiro durante 4 anos. Será que você vai ter estômago para segurar isso? Não. Mas se você olha toda a trajetória da Bolsa, ela só cresceu. É só crescimento. Se você olha o gráfico de longo prazo, ele é só crescimento. Eu falei, não, mas ela cai sim quando você pega um pedacinho, pega um ano, alguns meses, aí você viu uma queda grande. Mas quando você pega todo o trajeto dela, ela só está em crescimento. E isso, mas é muito tempo. Sim, mas você tem o tempo a seu favor. Eu estou dizendo, um jovem tem o tempo a favor dele. Se ele investir com qualidade, com calma, esperar, ele certamente vai ter um bom patrimônio no futuro. Tá? E ao longo desse tempo ele vai poder usar o dinheiro, porque as pessoas ficam pensando, mas eu vou ficar investindo e... Não é isso. Você vai ter o dinheiro para você desfrutar da vida também, fazer uma viagem, comprar um carro. Tá? Que é importante, né? Que é fundamental. Também não adianta você investir, passar a vida e você não desfrutar. Não adianta, né? Você tem que... É o equilíbrio da vida financeira. Você tem que ter equilíbrio. É o mesmo equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo, né? Sim. Ai, muito legal. Grana no papo. Grana no papo. E aí, falando em investimentos, eu fiz um post também, que é importante falar, que os brasileiros, a imensa maioria... O local onde ela mais deposita o dinheiro dela é na poupança. Na poupança? Sim, sempre foi, historicamente. A poupança tem uma importância para o brasileiro, um simbolismo muito grande. De segurança. De segurança. Ela é um investimento seguro, mas não é o mais rentável. Longe disso. E você tem investimentos tão seguros
quanto a poupança e que rentabiliza muito mais. Vou dar um exemplo agora. A poupança, nesse momento, ela está rendendo uma faixa de 8%. Enquanto você tem o Tesouro Selic, que rende 14,25%. É uma diferença de 6 pontos percentuais. Que é quase o dobro. Aí o pessoal, mas é seguro? Bom, o Tesouro Selic é o tesouro público do governo federal. Renda fixa, que é a poupança, tesouro e tudo, na verdade é o quê? Você está emprestando um dinheiro para alguém. A renda fixa é isso. Você empresta teu dinheiro para alguém e ele vai te devolver com juros. Certo? O Tesouro Selic, você está emprestando teu dinheiro para o governo. Aí o pessoal fala, mas o governo pode quebrar, tá uma dívida louca e não sei o quê. Não. O governo, a chance dele quebrar, o risco dele é mínimo. Até porque ele é o dono da máquina de fazer dinheiro. Né? Outro exemplo de investimento assim. Seguro é CDB. Um CDB de um grande banco, de um banco sólido, ele é um bom investimento também e rende mais do que a poupança. A poupança. Então, isso mostra que também, o conhecimento. E aí eu entro numa outra parte, que eu acho que já avançou muito no Brasil. Inclusive, nas escolas você tem disciplina ou parte no currículo você incluíram a educação financeira, mas eu acho que ainda não é suficiente. Eu acho que ela tem que estar mais presente no dia a dia, principalmente das crianças até e do jovem, para que essa nova geração tenha essa consciência de como usar o dinheiro dela. Muito legal. Estou aqui pensando, você está falando, estou aqui pensando, nossa, eu podia ter feito isso, mas ainda dá tempo de eu fazer aquele. Que loucura, né? Isso é outro ponto também, Luca, que você chamou. Não tem idade. E não tem hora e não tem momento para você começar. Você vai começar. É claro que você, a gente não vai conseguir construir um patrimônio da mesma forma que um jovem de 20, 30 anos. A gente não tem o tempo ao nosso favor. Mas a gente vai conseguir fazer coisas que, se a gente não utilizar bem o dinheiro ou aprender a utilizar bem o dinheiro, a gente não vai fazer. Não vai fazer nada. Então, nunca é tarde para você começar a aprender. Adquirir esse conhecimento. É verdade, é como você disse, a gente está vivendo mais, né? Ainda tem aí 20 anos pela frente. Ou mais. Você tem que pensar que a gente vive num momento de que a tecnologia nos surpreende a cada dia. Né? Nossa, é uma loucura, eu estava lendo. Então, o que é possível? Que os japoneses inventaram uma coisa, que o dente nasce de novo. Falei, gente, que loucura isso, vai ser uma alegria, né? Não é? E os dentistas... As coisas que a gente está vendo agora, se a gente contasse há 30 anos atrás, iam chamar a gente e falar assim, impossível, você tá maluco, isso não vai acontecer jamais. É verdade. Né? De tudo, né? Desde inteligência artificial... Foguete estacionar, não, né? Foguete voltar e estacionar, não, né, Lucas? É demais, né? É só absurdo, né? Isso. Estão inventando muita coisa, né? E aí voltando na questão, tem a inteligência artificial e tem as redes e a internet. E eu volto naquele ponto que as pessoas hoje, todos nós desfrutamos de um privilégio que lá há 30 anos atrás não tinha. Você tem acesso à informação e conhecimento na palma da tua mão. É só você buscar. Claro que você tem que saber filtrar, tem que selecionar, e isso o tempo vai te levar. Né? Assim como eu no começo, eu fui tropeçando, batendo a cabeça para, às vezes, adquirindo conhecimento que na verdade não era bom e tudo, mas o tempo te leva a você peneirar bem as coisas e você aprender sobre qualquer coisa, entendeu? Inclusive com relação à vida financeira. É muito legal. Você acredita que já deu 30 minutos? Veja só. 2 jornalistas, né? Falam pra caramba. Marcelo, deixa um recado aqui para os meus
seguidores e se inscreve no meu canal. Viu? Eu só monetizo depois de 1.000. Né? Tem gente que tem milhões, as pessoas ganham muito dinheiro. Sim. Né? Mas é difícil, é muito difícil. Porque as pessoas assistem, curtem, tem gente que eu entrevistei e não se inscreveu no canal. Então é uma loucura. Mas isso todo mundo passa, né? Mas a gente tem que ter um instrumento para... Você sabe que eu por exemplo, eu consumo principalmente YouTube. YouTube foi uma base de conhecimento para mim muito grande. Eu consumo todo dia. Por exemplo, na academia, não é música que eu ouço economia financeira. Eu ouço mercado financeiro, Que eu ouço louco. o tempo inteiro. Todo dia, Luca, eu consumo isso. Lógico E você vai que eu reservo. Coisa. E aí eu vou ouvindo e tem insights e tal. E outra coisa, não tá gravando, né? Tá gravando. Tá gravando? Tá. Nossa. E outra coisa que é interessante de economia, economia, educação financeira e de mercado financeiro, principalmente. Não está restrito ali. Você aprende tanta coisa, porque, na verdade, mercado financeiro ele se sustenta em empresas. Então, você começa a conhecer setores da economia diferentes, visões diferentes, pessoas diferentes, tantas informações, não só daqui como no exterior também, Claro. nos Estados Unidos, principalmente. Então, é muito rico. Eu adoro. Eu assisto muita entrevista. Sim. É o que eu ouço, o que eu ouço mais. De economia. Eu Sim. gosto de saber, porque... Sim. Curiosidade Sim. de... Tem um canal que chama Os Primos. Vou ver. Que é o Bruno Perini e a Malu. Inclusive, o filho deles pode estar nascendo hoje. Assim, os sócios. Os primos não. Tem Os o primo sócios. rico e tem os sócios. Assiste. Inclusive, dê uma olhada no canal deles. O canal deles começou. Eles são de. Era financeiro, mas você vê que ele já abriu, já não é mais. Tá. Então, eles falam de N assuntos, trazem pessoas para falar de N assuntos, sabe? Super interessante. A minha ideia é mais ou menos... como a deles. Ir nessa vertente aí, nessa pegada, entendeu? Peraí. Fala aqui. Bom demais, feliz da vida por estar no Em Voga, ter sido convidado pela minha grande amiga Luca. E eu convido todos vocês a seguir o canal e assistirem, porque ela é ótima entrevistadora e traz conhecimento. E a gente adquire conhecimento de uma maneira prazerosa, num bate-papo. É uma delícia. Sigam Em Voga. Assistam. E agora eu vou terminar. E, entra lá e assistam Grana no Papo, _ Marcelo Gomes. Tá? Gente, tchau!